Você já parou para pensar e parou para analisar as vezes que traduz de português para inglês e de inglês para português, a gente toca alguns equívocos e acaba confundindo algumas coisas? Então, como é que a gente faz para evitar isso? Let's see! Hey guys, how are you? Welcome back to my channel! Yay! E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimas, maravilhindas. Pra quem não me conhece, Teacher Isa aqui, né? Primeira coisa que a gente faz no vídeo, qual é? Avisos. Very good. Todos os domingos e quintas a gente tem postagem à noite, certo? Não se esqueçam. Lembrem de curtir o canal, se inscrever e acionar o sininho, porque assim que você acionar o sininho, vai chegar a notificação para você, viu? Outra coisa, temos os nossos templates lá no Instagram. Toda segunda-feira, fatos interessantes e na quarta-feira, expressões comuns. Não se esqueçam, vá lá seguir o Instagram, na descrição tem meu Instagram, ok? Outra coisa, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui porque eu posso responder seu comentário em forma de vídeo. Beleza, vamos voltar pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os maiores erros que as pessoas cometem quando se deduzem a tradução literal. O que significa a tradução literal? Para os que não sabem, tradução literal é quando a gente traduz palavra por palavra. Por exemplo, se eu falo I love cats, fica eu love, amo cats, gatos. Yes, I'm a cat person. Mas muitas vezes acontece que nessa tradução literal a gente acaba se embolando quanto a outras coisas que não são presentes na língua da gente. Tranquilo? Vamos falar sobre 3 assuntos hoje. O expletive it, a ordem das orações e as expressões idiomáticas. Tranquilo? Só pra gente ter um guia. Começando com o expletive it. O que significa expletive it? O que é isso? Existem coisas chamadas temas, que é onde o sujeito entra. O sujeito é o tema da frase, certo? Então, Isa, o que é o expletive it? O expletive it seria um it, pronome it, não temático. O que isso significa, Isa? Significa que mesmo ele estando no lugar do sujeito, ele não é o tema da frase. A língua inglesa é uma língua que ela não aceita sujeito nulo, ou seja, ela não aceita que a região onde ficaria o sujeito esteja vazia. É muito comum no português brasileiro a gente ter essa região vazia. Por exemplo, o primeiro exemplo, quando a gente fala sobre fenômenos da natureza. A gente não coloca sujeito em fenômenos da natureza. A gente só fala que choveu. Já eles não. Eles falam it rained. Eles colocam o expletive it, o it não temático, para que não fique vazio essa categoria de sujeito. Outra coisa muito comum é uma coisa chamada elipse e zeugma, que a gente tem aqui, mas lá isso não pode acontecer na posição de sujeito. Muito comum a gente falar assim, somos amigos, mas lá eles não falam are friends. Não, eles falam we are friends. Sempre na posição de sujeito tem que estar lá. Só que quando a gente tem um sujeito não temático, por exemplo, nesse caso do fenômeno da natureza, ele não pode falar we, I, não, porque esses são sujeitos que têm tema. Qual é o gênero neutro? É o it. Então o it acaba sendo esse expletivo que eles colocam no lugar do sujeito para a categoria de sujeito não ficar vazia. Tranquilo? Então, dando um exemplo maior, it seems that he is gorgeous. Eu sei que eu estou falando na frase sobre o he, mas o verbo que se relaciona ao he é o is. O seems, lá no início, ele não tem nada que se relacionar. Então, ele não tem um sujeito tema. Dessa forma, eu coloco o it, certo? Traduzindo, parece que ele é bonito. A gente não coloca nada na frente. Mas, toda vez que a gente for traduzir para o inglês, a gente tem que lembrar que ele não aceita sujeito vazio. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa seria a ordem das sentenças. Não sempre, claro, mas é mais comum nas interrogativas onde a gente esquece dos auxiliares.
Diferente do português, o inglês tem vários auxiliares. O did, o do, o have. Aqui, a gente só tem o ter. Quando a gente fala alguma coisa no particípio, eu tenho sido uma boa menina. Mas lá, eles têm vários. Por exemplo, quando eu pergunto assim, você come macarrão? Eu não falo, you eat pasta? Não, eu falo, do you eat pasta? Interrogação. Sempre quando eu tiver uma interrogativa ou uma negativa, eu tenho que colocar o auxiliar. Claro que lembrar na negativa é mais fácil do que lembrar na interrogativa. Porque quando a gente está pensando, a gente pergunta em português, você conhece fulano? Do you know fulano? A gente pode até pensar, you know fulano? Sabe? A gente tem muito essa confusão na cabeça da gente esquecer os auxiliares, mas a gente não pode esquecer, tá? Outra coisa nessa parte da sentença, é muito comum a gente confundir os adjetivos. Os adjetivos, no português, podem ser trocados de lugar. Lá não. Quando a gente fala assim, caneta azul, azul caneta, significa a mesma coisa, certo? Já se a gente fala carro novo, novo carro, não significa a mesma coisa. Mas nesses dois casos eu posso trocar o adjetivo de lugar. Lá, a gente fala sempre que o adjetivo fica na frente do nome. O único modo em que o adjetivo pode ficar depois do nome é se ele estiver depois do verbo, fazendo uma função de nome. Por exemplo, gorgeous man, the man is gorgeous, certo? A gente não pode esquecer que o adjetivo, quando ele está junto ao nome, ele sempre está na frente do nome. Lembrar, não esquecer os auxiliares e a ordem dos adjetivos. Eu estou falando dos erros mais comuns, ok? Superficialmente. E, por último, seriam as expressões idiomáticas. Assim como no português brasileiro, a gente tem algumas expressões idiomáticas, por exemplo, na minha cidade, não sei se em outras cidades falam assim, a gente fala que se caiu uma chuva muito forte, a gente fala que caiu um toró, certo? Eu sou de Pernambuco. Já nos Estados Unidos ou em outros cantos, quando fala que choveu muito, ele fala It rained cats and dogs. Se uma pessoa lê isso sem saber It rained cats and dogs, será que significa que tinha muitos cães e gatos? Não, significa que choveu bastante. Porque quando a gente fala que choveu alguma coisa em português, quer dizer que tinha muitas coisas naquele lugar. Mas lá não. Se eu falo que rained cats and dogs, lá choveu muito. Então, relembrando. Primeiro, a gente não pode deixar a frase sem sujeito de maneira nenhuma. Se não tiver tema, coloca o it. Segunda coisa, a ordem das sentenças muda. Se eu estiver fazendo uma interrogativa, o verb vai para frente, sendo verb to be ou auxiliar. Já nos adjetivos, eles sempre ficam na frente do nome. E em terceiro lugar, as expressões idiomáticas são coisas a serem estudadas e entendidas. São isso que eu estou utilizando nas quartas-feiras no Instagram. Se você quer aprender mais, vai para lá. Ok, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa vocês comentam aqui que eu respondo o seu comentário em forma de vídeo. Se tiverem muitos comentários iguais, é claro que ele vai virar um vídeo, porque eu preciso tirar essa dúvida de vocês. Ok? Bota o joinha se você gostou do vídeo e ficou até o final. Se não ficou até o final, também bota, tá? E se inscrevam no canal apertando o sininho para sempre que o vídeo novo chegar, você poder assistir ele logo. Lembrando, os vídeos são de domingo e quinta, e segunda e quarta lá no Instagram, às 8 da noite, vai ter os templates, ok? Expressões comuns e fatos interessantes. Espero que tenha sido bastante produtivo com vocês. Thank you so much for your attention and bye bye.